Quase tive um troço do cinema, mas eu adoro filme que mexe comigo desse jeito. Eu lembro que eu fiquei pensando, cara, e se do nada eu acordasse num mundo desse, que não pudesse fazer barulho nenhum, não pudesse fazer zoada nenhuma, e do jeito que minha mulher diz que eu sou barulhento, eu já ia me lascar logo no primeiro dia, meu amigo. Mas bora falar sobre Um Lugar Silencioso, ver se vale ou não vale a pena rever esse filme. O jeito que a história é mostrada é o que torna ela tão gostosa da gente rever. Perceba que eu não disse contada, que eu não disse falada, eu disse mostrada. Isso é bem importante. Porque muito do que acontece é visual, não tem gente explicando. E o monstro aparece desse jeito aqui. Se você fizer zoado assim, ele vem de lá, ele vem daqui. Nada disso. O filme ele mostra mesmo os personagens vivendo e a partir das vivências que eles vão tendo, a gente vai se aprofundando cada vez mais naquele mundo, cada vez mais naquela história, de maneira muito eficiente que eu gostei muito mais do que se tivesse alguém explicando. Os monstros vieram de não sei onde, vieram de tal lugar e tal. É gostoso, sabe? Você ir descobrindo aos poucos conforme aqueles personagens vão descobrindo também. E é desse jeito que a gente acompanha a família Abbott vivendo num mundo cheio de monstro assassino. E não é qualquer monstro não, tá? É um monstro que escuta tudo de uma distância ridícula, que é mais rápido que o Usain Bolt, que é a prova de tiro, a prova de bomba. Ah não, mas você tá mentindo, porque tem naquela parte lá... Calma. Eu sei que você tá pensando, mas isso também só acontece depois que descobre aquela parada lá. Então, por mais que esse seja um vídeo se vale ou não vale rever, já que é um filme de 2018, vamos tentar manter sem spoiler, porque tem muita gente que pode não ter visto, né? Então a história que é contada aqui é dividida em 3 dias a partir da invasão daqueles bichos lá sem nome. São os dias 89, 472 e 473. E logo no dia 89 acontece uma parada, com menos de 10 minutos ele já lhe dá uma chacoalhada que eu fiquei de cara. Meu amigo... E o massa é que nessa parte o que acontece mexe com os personagens de um jeito que as consequências vão sendo mostradas até o final do filme. O desenrolar de muita coisa aqui ele vai sendo explicado a partir desse ponto aí. E aí do nada... corta pra segunda parte. Aí a gente pula mais de um ano depois, né, pro dia 472, e aqui a gente vê que a família já tá bem adaptada, que cada um tem a sua rotina, cada um tem sua tarefa do dia a dia, ou seja, um clima de normalidade, como se isso fosse possível, né? Então é uma parte bem curtinha mesmo, só pra fazer uma ponte entre o que acontece na primeira parte e o que acontece depois. E finalmente no dia 473 é onde acontece, meu amigo, a bagaçada do filme toda. Massa é que as 2 primeiras partes dão coisa lá de 20 minutos. Ou seja, meu amigo, é mais de 1 hora de você na ponta da cadeira cortando prego, velho. E falando em prego, cara, a cena que vai do prego à banheira, pô... Meu irmão é de matar o caba que tem marca-passo. Eita cena do... O que me deixa nervoso com essas histórias, na verdade, é que eu fico imaginando elas acontecendo num cenário possível, tá ligado? Por exemplo, vamos pegar pelo cenário do filme. A galera tá numa fazenda, longe de tudo, velho. No silêncio da peste. Só aí já me deu uns gatilhos doidos. Você alguma vez já viajou de carro pra um lugar muito distante, numa estrada de terra bem ruim? Daquelas que parece que você tá naquele brinquedo de parque, ou samba, tá ligado? As poucas vezes que eu tive experiência assim, eu sempre fiquei pensando, irmão, onde cabrunca esse lugar, velho? Vai se perder aqui, vai dar merda. Rapaz, se rolar um frevo aqui, a gente acaba aqui mesmo. Não vai nem rolar resto pra fazer homenagem depois. Eu tô falando isso pra você ver o quanto Um Lugar Silencioso consegue brincar com o que a gente tá sentindo, sabe? Eles conseguem botar com poucas cenas e cenas simples, velho, que é o melhor de tudo, a tensão lá em cima. E quando a ação começa, meu amigo, não para. Entendeu? É pau. Aí do nada você acha que acabou e que vai ficar mais de boa e de repente, pá! Volta de novo a bagaçada. É massa demais, velho. Isso se repete tantas vezes que quando o filme acaba, meu amigo, dá vontade de você sair correndo de tanta adrenalina que tem no seu sangue, cara. É uma coisa muito louca. Mas tudo isso não adiantaria se não fossem pelos personagens que são muito bem construídos aqui. E nesse quesito, a Emily Blunt, que vive a Evelyn, ela dá um show, certo? Disparado é a melhor atuação do filme. Mas disparado mesmo, lá na frente, bem lá. E eu poderia citar várias cenas excelentes que ela mostra o quão bem ela trabalha. A cena da banheira, eu podia citar a cena do quartinho vermelho, mas eu vou pegar aqui uma cena bem mais simples, que é a cena dela ensinando o dever de casa pro filho, sabe? Cara, nessa cena eu vi um
uma mãe ensinando dever de casa pro guri. Que você, assim, não, essa mulher pariu esse guri aí, velho. Ela cria ele desde sempre, entendeu? A sutileza que ela fala com ele, os detalhes que ela coloca pra interpretar, entendeu? Pra botar as falas lá. É a minha mãe falando quando eu era pequeno. E eu vejo a minha esposa falando com minha filha. É desse mesmo jeitinho aí. A parada dela comemorando porque o guri acertou uma questão. E o jeito dela explicando por que o guri tem que ir com o pai. Que é pra ele aprender as coisas, pra cuidar dela. Ela faz uma parada de, quando eu ficar sem dente, um negócio assim, sabe? Eu achei muito massa aquela cena. E me tocou porque eu sou pai recente, então é isso. E aqui a gente tem também a Millicent Simmonds, que é a que faz a filha mais velha, a Regan. Tá bem massa no filme, e a cena dela que quebrou minhas pernas foi quando ela desceu pra oficina do pai, tá ligado? Que o pai ficava mexendo nos aparelhos dela de audição. Quando ela desce, ela olha os aparelhos de audição, aquela cena me quebrou. E ela tá muito bem, ela soube construir bastante o clima que o filme tá rapidinho, sabe? Muito bom. Eu também gostei aqui do John Krasinski, tá? Que vive o pai ali, ele que dirige o filme, mas ele interpreta o pai. E também o Noah Jupe, que faz o Marcos, o filho mais novo. Apesar deles dois fazerem papéis que, pra mim, foram menos interessantes em termos de interpretação, de apelo narrativo, ainda assim são papéis bem importantes pra continuação daquela história, pro andamento daquela história. E se você perceber bem, você consegue ver papéis específicos pra cada personagem naquela trama. Você percebe que o pai é aquela figura que organiza, é o cara que vai caçar, é o provedor, né? Ele faz as trilhas pra galera andar com segurança, ele protege, ele é como se fosse a força física daquela família, é a proteção, é a muralha de proteção. Já a mãe, ela é o coração da família, ela é o que faz a interação dos personagens ficar mais sustentável, ela faz o clima familiar funcionar, apesar de toda aquela situação muito louca do aquele mundo pós-apocalíptico, ela faz com que aquela casa se torne um lar. Então ela intervém nas interações entre os familiares, quando ela percebe que tem uma coisinha ali, ela vai e se mete mesmo, entendeu? Pra tentar resolver e deixar todo mundo sussa, todo mundo massa. Tá ligado quando você briga com seu irmão e aí sua mãe força vocês dois a se falarem? É mais ou menos isso aí que ela faz. Já a filha, ela representa o questionamento, entendeu? Aquela coisa de rebeldia jovem, aquela parada de tá sempre enfrentando, tipo, o pai diga assim, minha amiga, é isso aqui, é assim que funciona. Ela, por quê? Mas por que funciona assim? Não é, eu não concordo com isso. Eu acho que eu podia fazer melhor, que eu podia fazer assim, tratar o cara. Não vai, né? Não vá não, entendeu? Venha por aqui, eu sou mais experiente, eu sei o que eu quero. Não, mas eu quero outra. Sabe aquela famosa coragem inconsequente que a gente só percebe que teve quando fica mais velho? Então, é mais ou menos isso aí o que ela representa. E por último, vem o guri, né? Vem o filho, que logo de cara nas primeiras cenas, quando eu vi, eu pensei, meu irmão, que guri medroso da peste. O guri não faz nada, só sabe ficar com medo das coisas, entendeu? Mas aí eu pensei melhor e, cara, esse guri representa a gente dentro do filme. Porque se eu tivesse no lugar dele, meu amigo, eu seria muito mais medroso. Eu não saía nem da minha cama. Imagina de casa pra pescar. Ai, que loucura! Pescar cheio de bicho daquele jeito. Ai, menino, se aquete. Então ele mostra os medos que a gente também mostraria e ele tira as dúvidas com o pai que a gente também teria naquele mundo. Até onde a gente pode chegar, qual o tipo de zoada que a gente pode fazer e aonde a gente pode fazer esse tipo de zoada, entendeu? Então o roteiro, ele usa o guri pra mostrar algumas poucas coisas, entendeu? São pouquinhas mesmo, mas que já dá uma explicação legal sobre o funcionamento daquele filme lá. Mas você falou de muita coisa e não falou do som, que era um negócio que a galera falava demais no começo do filme, no começo quando ele foi lançado. É verdade, o design de som foi o que talvez tenha causado mais impacto logo quando o filme foi lançado aqui. E eu me lembro bem do trailer vender essa ideia. O silêncio é a sobrevivência. E realmente a sonoplastia aqui é muito boa. Só pra ilustrar, tem uma cena que a mãe tá subindo a escada e aí eu escutei uma zoada de mosca quando eu tava reassistindo aqui no meu computador. E eu só percebi que tinha uma mosca ali por causa do som, porque eu fiquei, puxa, e tem uma mosca? Eu juro pra você, como eu tenho um fone grandão, daqueles que botam no ouvido todo, e aí ele meio que dá aquela impressão 3D assim, eu pensei que tinha uma mosca dentro do quarto, mas aí eu lembrei que tava com um fone de ouvido, e aí eu voltei e vi que eles botam num frame lá
a mosca passando, entendeu? Então é um nível de detalhe técnico que você diz assim, meu irmão, não precisava, mas ficou legal pra caralho, porque mostra o cuidado que os realizadores do filme tiveram pra contar aquela história, pra ambientar a gente. Isso é massa demais. E o mais legal desse silêncio todo é que quando a trilha sonora ela chega, você sente de fato ela. Tem um monte de filme que quando acaba, a gente nem lembra mais que música foi que tocou. E aqui não, depois que eu revi esse filme, muitas vezes eu me peguei pensando no piano que tem numa musiquinha lá. Mas isso pode ser um problema se você não assistir esse filme direito. Sim, nem tem jeito de assistir filme direito. Esse tem, meu amigo. Primeiramente, assista num lugar silencioso. Mas é sério, assistir num lugar muito barulhento, com um monte de coisa acontecendo ao redor, vai tirar 80% da graça desse filme. E eu me lembro que quando eu fui ver no cinema, tinha um demônio do meu lado comendo pipoca. Parecia que ele tava mastigando um pedaço de pedra, porque aquela zoada durante boa parte do filme, cara, foi horrível. E eu queria entrar em algumas situações e eu simplesmente não conseguia, porque aquela barulho de crack no meu ouvido tava me tirando do sério. Então não é algo que acontece todo filme. Você vai no cinema e é normal o povo fazer zoado e tal, até porque o som muito alto abafa, mas nesse filme aqui você tem que se concentrar no que não é dito, na zoada que não é feita. Então, se puder, né, já que ele não tá mais no cinema, assista em casa, sozinho, com um fone de ouvido. Não tem como você ver sozinho ou com fone de ouvido? Beleza, mas assista com o mínimo de pessoas possível, num ambiente controlado, de preferência no escuro. Ou seja, prepare o lugar que você vai ver esse filme pra você entrar naquela atmosfera. É sério, a graça de um lugar silencioso tá no clima que ele cria durante o filme. E você só vai conseguir aproveitar isso se você se jogar de cabeça com tudo, velho. E falando de experiência, outra coisa muito boa desse filme são os pouquíssimos diálogos que esse filme tem. Eles acontecem só em 2 cenas, que eu não vou falar quais, mas cara, quando acontece, é legal demais. A gente pode achar até isso meio ruim, vai me dar sono, vai ser um filme paradão, vai ser cansativo, mas cara, pelo contrário, foi justamente isso que me deixou mais preso, porque ele não perde tempo explicando as coisas, ele vai mostrando a ação acontecendo quase que o tempo todo. Então você não perde tempo vendo explicações de como aquilo poderia ter acontecido e por que poderia ter acontecido. Não, ele vai mostrando a história num ritmo cada vez mais frenético, que eu garanto que você não vai ficar entediado. E lembra que eu disse no início do vídeo que o que acontece no começo do filme ele influencia até o final da história? Os diálogos eles reforçam aquela situação que tá engasgada há muito tempo. Sabe aquele problema que acontece com você e aí você não conversa porque, enfim, você não tá afim de se estressar, você vai empurrando com a barriga e aí os meses vão se passando e depois de muito tempo percebe que a ferida ainda tá lá aberta, simplesmente porque você não conversou. Então, os diálogos eles meio que colocam essa situação à tona. E aí você relembra de algumas cenas, por exemplo, logo no começo do filme, a cena que a mãe tá fazendo a janta e ela manda chamar o pai. O jeito que ela interage depois dessa ordem da mãe começa a fazer muito mais sentido depois que os diálogos aparecem. Quando os personagens verbalizam isso, esses pequenos momentos começam a ganhar mais sentido e a história fica mais redondinha. E aí você mais uma vez percebe o cuidado que eles tiveram com os detalhes. Cara, eu amo os detalhes desse filme. E são justamente nesses detalhes que o filme passa algumas mensagens pra gente que tá assistindo. E a primeira mensagem, pelo menos a que ficou mais evidente pra mim, foi sobre você não deixar de dizer que ama uma pessoa. Às vezes a gente acha que só demonstrar é suficiente, mas em um determinado ponto importante da história, o filme tenta mostrar que às vezes você verbalizar isso, que às vezes você colocar pra fora é tão importante quanto você demonstrar aquele amor que você sente pela pessoa. Aquela demonstração física mesmo, com exemplos, com atitudes. É claro que a demonstração por atitudes do amor ela é importante e o filme até demonstra isso depois da cena que eu tô me referindo. Mas o filme pontua muito bem que externar é muito importante para curar aquela mágoa que tava lá há muito tempo. Outra mensagem que o filme quer passar é sobre não deixar assuntos pendentes por muito tempo. O tempo, meu amigo, ele tem a capacidade de curar muita coisa.
medicina, mas pense nos problemas como se fossem feridas. Se você deixar cicatrizar de qualquer jeito, é muito provável que fique uma marca horrível, por mais que a ferida feche depois. E a última mensagem que eu absorvi do filme é que muitas vezes a gente subestima quem a gente quer proteger. Cara, talvez essa seja uma das principais lições do filme. Às vezes a gente acha que tá abafando, que os mais jovens não sabem de nada, quando na verdade a gente nem para escutar e ponderar o que eles têm pra dizer, velho. E o filme ele mostra que às vezes a gente tem muito mais a aprender com os mais novos do que a gente imagina. E essa mensagem ela é passada quando mostra que as duas grandes soluções do filme são dadas por quem está sendo protegido pelo pai e pela mãe. Então eu acho que se Um Lugar Silencioso pudesse dizer alguma coisa pra gente, ele diria: nunca subestime quem você quer proteger, porque muitas vezes as pessoas que a gente protege são as únicas que podem nos salvar. Então a gente chegou no ponto que temos que tomar uma decisão. E aí, ver ou não ver? Eis a questão. Eu adorei o filme, mas claramente ele não é pra todo mundo. Afinal, não existe obra que seja pra todo mundo. Então, sendo bem objetivo, se você não gosta de ficar nervoso vendo alguma coisa, se você tem claustrofobia, ou se aquele suspense lascado que deixa a gente sem ar não for a sua praia, passa longe desse filme. Mesmo com todas as qualidades que acabei citando aqui, existem alguns gatilhos dentro da nossa cabeça que simplesmente não vale a pena a gente disparar eles. Simplesmente ignore e vá pro próximo filme. Mas se você curte ficar preso na história, curte se envolver com os personagens e, mais do que isso, sentir o sangue ferver com um pico de adrenalina, com aquela tensão lá estourando tudo, meu amigo, vá fundo, você vai amar o filme. Se você não viu ainda, eu garanto que você não vai se arrepender. E se você tá pensando em rever antes da parte 2, eu garanto que a experiência é massa, porque tinha muito detalhezinho que eu nem lembrava mais e foi bem legal de revê-los. Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida analisando alguma coisa, então foi mal aí se eu fiquei meio cafona e não me saí muito bem, mas eu prometo que se vocês se inscreverem, eu vou continuar gravando vídeo e vou continuar melhorando a cada edição, beleza? Fechamos assim? Então, até a próxima.